E hoje é dia de entrevista especial aqui no estúdio, porque nós estamos falando de um cenário misto, de guerra no Oriente Médio, seus impactos sobre os preços da carne, enquanto o Brasil lidera diversas frentes do setor. Por isso que nós vamos conversar hoje com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, Ricardo Santin, a quem eu agradeço demais a presença aqui no AgroNews. Prazer te receber, Ricardo. Realmente estar aqui, Isadora, para a gente poder conversar um pouco desse ambiente de guerra e pensar no futuro, que o Brasil está mostrando que continua resiliente e competente na entrega de comida para o brasileiro e para os nossos importadores. E a respeito disso, eu já quero então começar com a pergunta sobre as exportações de carne. Como que tá as exportações, os embarques, considerando esses primeiros 40 e tantos dias de guerra? O Brasil está conseguindo virar o jogo no quesito carne e proteína animal? Tem conseguido. Nós temos feito um grande esforço, a resiliência do setor é muito grande e tem conseguido manter o nível de exportações, não exatamente para o Oriente Médio, mas para o mundo inteiro, onde em janeiro tivemos uma exportação de 23 mil toneladas por dia e nos primeiros 15 dias de março a gente já está com 24 mil toneladas, ou seja, está mantendo esse ritmo para não deixar faltar comida na mesa dos brasileiros, mas tampouco deixar faltar nesses grandes países que são grandes importadores. Há mais de 40 anos têm relação e precisam da carne brasileira. Se criou alternativas, são mais custosas, mais difíceis, mas a gente consegue cumprir o dever de ajudar na segurança alimentar. Quando a gente fala de exportação, sempre tem uma preocupação também do brasileiro se isso vai aumentar ou não o preço, vai ficar o consumo interno à mercê desse volume. Considerando a geopolítica como maior preocupação até, como é que fica o mercado interno do Brasil para esses próximos meses do ano? Esse é um grande, digamos assim, se é possível ter sucesso num ambiente de tão desastre, esse é um sucesso que o Brasil está mantendo em seguir a produção. Produtor e produtora podem ficar tranquilos, o brasileiro não vai faltar comida, embora também nem tão pouco vai sobrar um monte de comida e que vai fazer baixar o preço. Não, o setor conseguiu manter a estabilidade, conseguiu construir alternativas de redirecionamento ou reenvio por outros canais, como levar de navio até a Arábia Saudita e transportar de caminhão até o Kuwait, até o Emirados Árabes Unidos, até o Catar. Isso conseguiu fazer com que eu não precisasse desacelerar a cadeia e manter equilíbrio das empresas e do fornecimento de comida. Santin, falando um pouco também dessa rota que a carne faz, quando a gente pensa no Estreito de Hormuz, que tem ali 40 quilômetros mais ou menos de largura, a carne que passa por ali, principalmente a bovina, a gente está falando de quais países que vão receber essa carne? E aí depois eu queria que você falasse também da carne de frango, que tem rotas alternativas. Bom, a carne bovina, sim, vai especialmente para o Irã. Passava pelo Estreito de Hormuz, além dos Emirados Árabes, Catar e Kuwait, e vendia para o Irã diretamente, e essa foi obstaculizada, no outro consegue mandar via Arábia. No caso do frango, são mais ou menos 60 mil toneladas que entravam ali pelo Estreito de Hormuz para servir o Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Catar e o Kuwait, especialmente. Um pouco ia para o Iraque também. Aí esse volume está sendo redirecionado via Arábia Saudita, como falei, por terra, via Omã, nos portos de Sohar e Salalah, e também por um porto no próprio Emirados, que fica antes do Estreito de Omã, antes do Estreito de Hormuz, que é o porto de Khor Fakkan. Então está conseguindo fazer a entrega das mercadorias. Os níveis a gente ainda não tem os dados, vamos saber na semana que vem, mas o volume de vendas que o Brasil nesse mês deverá vender mais do que vendeu em março de 2025. É uma surpresa muito positiva. Conseguimos manter o fluxo da cadeia, claro que com dificuldades financeiras, taxa de guerra, aumento de combustível, armazenamento em locais onde não estavam previstos, mas isso melhorou. Então, essas carnes estão conseguindo ter o seu fluxo ou então redirecionando. Mas o Brasil consegue fazer a indústria ficar saudável e continuar a produzir. Muito interessante pensar como esse escoamento é resiliente. Até a gente falava um pouquinho aqui nos bastidores sobre isso. Eu queria te perguntar, a associação atribui esse escoamento, mesmo diante de um momento sensível de conflito, a quê? É mais a experiência e já um mercado estabelecido? Sim, vários fatores, mas essa experiência acumulada de mais de 40 anos de vender, essa confiança de um setor que tem 38% do market share global, que exporta para mais de 160 países do mundo, ele acaba construindo posições com seus clientes, com ações intermediárias, como armazenar alguma coisa em Singapura e depois voltar, criar a condição de vender via Sohar, via Salalah, via Omã, via Arábia, via Turquia, via Jordânia.
alternativas são exercitadas e também preparadas. O setor trabalha com posições e estratégias de contingência. Sabendo que esses gargalos poderiam existir, a gente já buscou essas análises anteriores e quando isso aconteceu, o setor tinha alternativas que puderam ser exercitadas. Ainda sobre o tema da guerra, mas relacionado mais também a essa vantagem competitiva do Brasil. Como é que fica 2027? Porque a gente tem uma possibilidade, analistas estão falando, do Estreito de Hormuz reabrir em maio. Se isso de fato acontecer, muda o posicionamento, até as previsões da BPA em relação às exportações de carne para 2027? As previsões de carne vinham crescendo muito. No acumulado de janeiro e fevereiro, subiu 4,5% das exportações em volume de aves e 8% em suíno. Se você tiver a reabertura do Estreito de Hormuz, você vai ter talvez um boom de consumo. Esses países vão ter que conviver com a insegurança de um pós-guerra, que pode ter recrudescimento, retorno ou não, e é natural que talvez venham a comprar mais ainda do que compraram. As previsões talvez tenham que ser revistas para cima, já que o Brasil tem quase 40% de market share e vai continuar a ser parceiro desses países. Vamos abrir o leque um pouco para falar de China agora. Sim. A gente está no momento em que a China deve atingir a cota de compra de carne. Como fica esse cenário em relação à China? Se é uma compradora fiel e a gente deve continuar apostando nisso, ou o Brasil também vai tomar uma cautela e diversificar mais mercados, considerando a geopolítica como uma ordem internacional econômica que se impõe em 2026? Bem, quando falamos de suínos e aves para a China, ela caiu um pouco as suas compras, mas mantém e sempre continuará a ser um grande comprador. No caso da carne bovina, quem cuida é a BIEC e a Abrafrigo, mas lá aquela cota que foi estipulada, ela também pode sofrer mudanças de acordo com o mundo. Veja que a China também está sofrendo dificuldades dessa guerra da entrega de petróleo, talvez possa ampliar os seus estoques estratégicos. Então, a gente sempre terá a China como um bom parceiro, seja na carne bovina, na carne de frango e na carne suína. Pode ter limitações como essa que agora colocou-se temporariamente na carne bovina, mas isso eu creio que vai ter superação e há sim outros mercados. No caso do boi, reabriu os Estados Unidos, esperamos que essa guerra acabe logo e aí o bovinocultura volte a vender para o Irã e restabelece o equilíbrio de uma cadeia que tem sempre uma vantagem contra o frango e o suíno. O boi eu posso deixar no pasto. Não que seja menos custoso, mas ele tem essa condição mais fácil do que a avicultura e suinocultura, que eu tenho que continuar a alimentar todo dia os animais. Por isso eu preciso achar o escoamento, no caso de frango, para 25 milhões de cabeças abatidas todo dia. No caso do suíno, 3,5 milhões de suínos por mês e quando eu vou para o ovo, 1.800 ovos por segundo. Agora já dobrou, são 3,600, são 67 bilhões de ovos por ano. Ou seja, são cadeias muito importantes que dão um perfil econômico também fantástico para o Brasil, além de assegurar a garantia de segurança alimentar. Um cenário de incrível potência do Brasil que a gente vai ficar de olho. Sem dúvida, e o Brasil também vai ficar de olho e investir no cuidado e na responsabilidade que ele tem. Cuidar da segurança alimentar do brasileiro e ajudar esses países, como por exemplo a Jordânia, que está hoje lá no meio da guerra, que importa 91% do frango que ela consome do Brasil. Ou seja, é uma responsabilidade grande poder levar proteína à mesa do brasileiro e do mundo. Muito obrigada, Ricardo Santin, com a gente aqui numa participação especial, entrevista exclusiva para o CNN AgroNews. Obrigada pela participação, Ricardo. Até a próxima. Obrigado, prazer estar com vocês. Bom final de semana a todos, já que estamos na metade da semana. Verdade. Né? Para você também, bom feriado.